coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens, pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa Exemplos Não Nos Faltam. Nossa temática de hoje, Coragem da Fé. A nossa gratidão a vocês, net espectadores, a Aline Gonçalves que nos conduz até vocês. Estamos felicíssimos de tê-los como parceiros, a razão do nosso existir, e hoje com a temática Coragem da Fé. Você tem essa coragem da fé? Então, se formos analisar a coragem e, ao mesmo tempo, a fé, nós podemos buscar aqui o nosso irmão Lindomar Coutinho como médium, psicografando Dr. Hans, e no caso do Dr. Hans vai trazer uma mensagem a respeito da coragem, e depois veremos sobre a fé. Então, para o Dr. Hans, na obra Saúde em Plenitude, do projeto Melhorar-se, por Lindomar Coutinho, como eu disse, coragem é a condição para a consecução que se faça necessária. Então, força manifestada na capacidade que cada um tem de reunir a concentração dirigida ao objetivo e canalizar essa energia moral, que é a coragem. É focar no que é importante, ou seja, observar o que explicitamente servirá para o seu crescimento espiritual. Isso, a noção de coragem. E para Humberto Holden, de Sabedoria das Parábolas, ele fala que fé vem do latim fides, que significa fidelidade. Então, fidelidade, harmonia e sintonia. Então, fidelidade, eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Se é harmonia, porque eu respeito as leis. Então, eu estou em harmonia com as leis, comigo mesmo, com a vida. E em sintonia com a força suprema do universo. Então, coragem da fé. Quando nós analisamos também, conforme colocamos no nosso livro, Fé, Razão e Intuição, colocamos com Paulo de Tarso aos Hebreus, fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. A convicção acerca de realidades que não se veem. Não por acaso o profeta Isaías já havia dito: se não credes, não entendereis. E nesse sentido, no Evangelho segundo o Espiritismo, com Allan Kardec, lá no capítulo 19, a fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza. E só a tenho após a compreensão. Não basta ver, é necessário, acima de tudo, compreender. Eis porque ela não se dobra. A fé raciocinada encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Porque enquanto a razão calcula, cataloga, compara e analisa, a fé, nesse sentido, vai além. Porque, conforme Paulo, é um modo de possuir o que ainda se espera. E no Evangelho segundo o Espiritismo também está que a fé é um sentimento que nasce com o homem. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Nós estamos falando de fé raciocinada, fé vivenciada, fé inquebrantável. Então, quando falamos de fé
cega, eu acredito sem comprovação. Fé raciocinada, agora eu já compreendo o porquê creio. Fé vivenciada, já estou me tornando o que professo na ação. Mas quando vem desafios além do meu conhecimento vivenciado, precisamos da fé inquebrantável, ou seja, a fidelidade à força suprema do universo, a harmonia consigo mesmo, com as leis e com a vida, e, ao mesmo tempo, a sintonia de propósito com a verdade que a todos iluminam e libertam. Está mais ou menos claro? Nesse sentido, com Joana de Ângeles, temos o conhecimento nos liberta da ignorância. A vivência do conhecimento nos liberta do sofrimento. Por isso, essa coragem da fé. Então, se eu tenho a coragem e, ao mesmo tempo, tenho a fé, e eu posso dizer coragem na fé. Porque essa coragem, na realidade, é filha da fé aplicada, da fé inquebrantável. Porque ela não se dobra, ela não teme represália. Ela sabe que Deus não é de punição. Ou melhor, Deus não pune, a lei não é de punição. A lei é de amor, e o amor em ação é a caridade como um processo de autoiluminação. Está mais ou menos claro? Por isso que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, no item 15, no Coragem da Fé, foi como lemos: a coragem de manifestar opinião própria sempre foi estimada entre os homens. Pois há mérito em enfrentar os perigos, as perseguições, as contradições e até mesmo as simples ironias, aos quais quase sempre se expõe aquele que não teme proclamar abertamente as ideias que não são as de todos. Então, nisto, em proclamar as ideias que não são as de todos, como em tudo que formos fazer nesse sentido, o mérito está na razão das circunstâncias e da importância do resultado. Então, se o nosso conhecimento visa iluminar consciências, para que essas consciências, vivenciando o conhecimento, se libertem por sua vez, então o mérito é proporcional ao resultado. Quantas criaturas vamos libertar da ignorância? Se é cada um conforme as suas obras, se o reino de Deus está dentro de nós, se somos deuses e podemos fazer muito mais do que fizemos até então, eu preciso querer, eu preciso saber, eu preciso fazer. Que é a ideia de Leon Denis. Todos os poderes da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. E nesse sentido, querer é fazer convergir todas as potências, todo o energismo para o alvo que se tem ou que se pretende conquistar, para aquilo que aspiramos construir, aspiramos governar. Então vamos bem devagar aqui com Leon Denis. Então todo o poder da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer, isto é, fazer convergir toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir. Desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Nesse sentido, na questão 909 do Livro dos Espíritos,
o homem poderia sempre vencer as suas más inclinações pelos seus próprios esforços? Sim, e na maioria das vezes fazendo pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos dentre vós os que se esforçam. E no Evangelho segundo o Espiritismo, se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, que não passam de um desenvolvimento das capacitações e aptidões humanas. Então é algo que nós podemos treinar, tanto a coragem quanto a fé. E segue Leon Denis na sua tríade. Do querer, saber, amar. Saber, e só para esclarecer, para Leon Denis, a vontade é a onipotência do ser. É a essência consciencial do espírito agindo sobre a mente, perispírito e o corpo. Saber, porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade podem transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos a quem aspiram governar. Então, além do querer, o saber. Porque não basta querer, não basta ter a coragem se eu não tenho a fé. Por isso que há coragem na fé. Ou pode-se falar que é a coragem da fé, porque nasceu da. Mas a coragem na fé, as duas trabalhando em parcerias. Então eu tenho o conhecimento e agora me sinto capacitado para colocá-lo em ação e desafiar as situações propostas pela razão. Acima, porém, de tudo, é preciso amar. Uma coisa é o amor, outra é o amar. Então, aqui é preciso amar, porque sem o amor como potência, como força, como lei, como substância, a vontade e a ciência, a vontade e a fé seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor ilumina-as como força, como lei. Fecunda-as ainda como força, como lei. E centuplica-lhes os recursos agora como substância, a matéria-prima. Não se trata aqui do amor que contempla sem agir, porque só tem um nome, mas do que se aplica a espalhar o bem e a verdade pelo mundo. Lembra? O bem de todos é o eterno princípio, e a verdade é que beneficia a todos sem prejudicar quem quer que seja. Quando Sócrates fala das 3 peneiras, e é acerca da verdade, ele fala, a primeira peneira é a verdade. O que você vai me dizer já passou pela primeira? É verdade o que você vai me dizer? Porque se não for, porque se for verdade, passou pela segunda, da bondade. É bom o que você vai me dizer, além de ser verdade? E além de ser bom, é útil? Então, verdade, bondade, utilidade. Passou pelas 3 peneiras, então vai estar dentro da régua, fazer a outra o que gostaria que ele fosse feito, ou ainda, o bem de todos é o eterno princípio.
benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas, a caridade como a entendia Jesus. E se é filha do amor, é o amor em ação, ela vai gestando possibilidades em cada exercício. Na benevolência com todos, nasce, no exercício do amor ao próximo, a afabilidade e a doçura. Na indulgência, o poder de atrair, de acalmar, de reerguer, estimulado pela afabilidade e pela doçura. E agora estimulado por esse poder de atração, de acalmar e de reerguer, entra em ação a misericórdia para propiciar o arrependimento, tomada de consciência e reparação. E a partir daí, só a expansão da compaixão e de todas as demais virtudes, porque o dever é a lei da vida. Ele reflete na prática todas as virtudes. E dever é uma coisa e caridade é outra. Dever é dar o pão a quem tem fome. Caridade é ensinar o outro a ganhar o próprio pão. Por isso, dever e caridade. Dever é a lei da vida e caridade é a alma do Espiritismo. Por isso que, como dever, eu exercito todas as virtudes. Cumprindo o meu dever, vai refletir na prática o exercício de todas as virtudes. E o que vai destacar no exercício das virtudes como caridade, começa-se com a benevolência, com a indulgência, com a misericórdia. E vai gestando todas as virtudes. Vamos fazer um pequeno exercício. Eu vou fazer uma leitura breve aqui acerca da fé inicialmente. Eu já li um pequeno trecho no outro programa. A fé lúcida se sustenta na alma. Então, a fé lúcida se sustenta na alma experiente, nas vicissitudes da vida. Então, a fé lúcida vai nos sustentar, principalmente aliado à coragem, nas vicissitudes pelas quais passaremos, ou já se não estamos passando. Então, a alma experimentada nos embates da vida, havendo-se sujeitado às experiências difíceis, aquelas que lhe trituram o querer, quando este se encontra ao largo do caminho preceituado por Jesus, o Mestre dos Mestres, ainda revestido dos prazeres do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da arrogância, da soberba e das posturas que lhes são consequentes, quebrantando-lhe as arestas que o homem velho, do homem velho, e fazendo dobrar-se ante a verdade soberana que o quer dócil à lei universal do amor. Vou ler de novo para ficar mais claro a ideia. Então, a alma experimentada nos embates da vida, havendo-se sujeitado às experiências difíceis, aquelas que lhe trituram o querer. Então, quando este querer se encontra, ou esse ser encontra-se ao largo do caminho preceituado por Jesus, o Mestre dos Mestres, ainda quando esse ser está revestido pelas asperezas do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da arrogância, da soberba, das posturas que são consequentes, ela vai quebrantando-lhe as arestas dele como homem velho e fazendo-o dobrar-se ante a vontade soberana que o quer dócil à sua lei universal do amor. Então, uma vez livre de tais crostas desumanas que lhe enfeiam
o caráter, aviltam-lhe a expressão e o tornam de difícil convivência, soe construir, então almeja construir nos refolhos da alma esse perene substrato de força inquebrantável, que é a fé esclarecida. Então, fundada na aceitação do Evangelho como normativa absoluta do ser e de viver, e que doravante servir-lhe-á de plataforma segura para os inefáveis voos de aprendizado e de realizações no desiderato de fazer-se co-criador zeloso na obra do Pai. Então, nesse sentido, estamos caminhando para a finalização da nossa coragem da fé e para retornarmos na próxima etapa, o homem no mundo. Só relembrando, começamos o que é o Espiritismo, a caridade é a alma do Espiritismo, amai-vos uns aos outros, o existir e a existência, a razão proativa, a sabedoria intuitiva e hoje, coragem da fé. E na próxima semana, o homem no mundo. Inspirem com suavidade. Se ainda não possui essa coragem na fé ou a coragem da fé, deseje. Porque a fé é um sentimento que nasce com o homem sobre a sua destinação futura. É a consciência que ele tem dessa destinação futura. Então imagine-se com fé, com coragem, com destemor, enfrentando os desafios que a vida propõe e fazendo o melhor, objetivando o bem de todos. Inspirem, se acalmem e, ao mesmo tempo, olhe-se, olhe o entorno, se vê espelhado em toda parte. Ao mesmo tempo que a mente é o espelho da vida com V maiúsculo, a vida com V minúsculo é o espelho da alma. Então a mente é o espelho da vida e a vida é o espelho da alma. Então a vida em suas incontáveis expressões é o espelho de nossa alma, enquanto que a nossa mente, emanação do Espírito, deve ser o espelho da vida na sua macroexpressão. Então a nossa mente vai espelhar a vida e a vida espelhando nossa alma. Inspirem, se acalmem e digam a si mesmos: tudo está em paz. Eu estou no Pai, Ele em mim, eu em vós, veículos de expressão, vós em mim, como alma. Eu no Cristo, interno, Ele em mim. Ele no Deus interno e o Deus nele. Somos um. Inspirem, coragem da fé. Lembre do programa anterior, que nasceu da sabedoria intuitiva, que teve a sua origem na razão proativa, que foi graças à consciência do existir e da existência, fruto do amai-vos uns aos outros, no exercício da caridade como alma do Espiritismo. Tudo isso no ensino universal dos Espíritos. E convidamos vocês a nos seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Telegram, no Sparkle, no Signal, no PatriaBook, no Rumble, Grupo Espírita Gota de Luz, sua página no Facebook, e nas nossas plataformas do Spotify, tanto no Google
podcast quanto no iPhone Podcast. E pedimos que compartilhe os nossos vídeos a partir das plataformas para divulgar cada canal. E aqui no YouTube, ficaremos felicíssimos se ainda não está inscrito, que se inscrevesse, clicasse no sininho, que desse o seu gostei ou não gostei, fizesse um comentário e compartilhasse os nossos vídeos. E rogamos a Deus que multiplique milhões de vezes os gestos para esse fim, para nos ajudar na expansão da mensagem. A Aline Gonçalves, que nos conduz até vocês, a nossa gratidão eterna, assim como cada um de vocês, mais uma vez, rogamos a Deus, assim como outros corações solidários, as empresas parceiras, emissoras parceiras, que nos ajudam na propagação da mensagem. Paz profunda a todos. Namastê.